Hoje nós vamos gravar um vídeo sobre os perigos que a igreja cristã tem sofrido nos dias atuais. Você já ouviu falar do pós-modernismo e do utilitarismo? O que esses termos têm a ver com a igreja evangélica nos nossos dias? É possível que a igreja haja de acordo com o bem-estar da maioria, em detrimento das questões morais e éticas cristãs ou em detrimento das minorias? Jeremy Bentham, filósofo inglês, considerado o fundador do utilitarismo moderno, acreditava que as pessoas tendem a agir impulsionadas pelo interesse. Esse interesse, como acontece também no pensamento filosófico hedonista, é o que tenta evitar a dor e obter o prazer a todo custo. O utilitarismo busca aquilo que é útil e agradável, visa o bem-estar e o prazer da maioria e do indivíduo, desde que este esteja incluído em um grupo. Bentham acreditava que a moralidade de uma ação deve ser avaliada com base na sua capacidade de produzir o maior bem-estar ou a maior felicidade geral para a sociedade. Ele introduziu a noção de felicidade e desenvolveu a teoria do princípio da maior felicidade, segundo o qual a moralidade de uma ação deve ser determinada pela sua capacidade de aumentar a quantidade total de prazer e reduzir a quantidade total de dor na sociedade. A diferença do utilitarismo e do hedonismo, apesar de bastante parecido, é que no utilitarismo visa o prazer do grupo, a felicidade da maioria, em detrimento da minoria ou do indivíduo. No utilitarismo não há princípios, não há moral nem ética. Não importa se o procedimento é certo ou se é verdade, se é algo de Deus. Não, as ações certas são as que produzem felicidade e as erradas são as que produzem a infelicidade. Felicidade é o prazer e a ausência de dor, enquanto a infelicidade é a ausência do prazer. Se as pessoas se sentem bem, então está bem. Busca a qualquer custo aquilo que seja útil para a maioria, não importando o meio para alcançar, mas somente o resultado. Alguns defensores do utilitarismo concordam que os fins justificam os meios, e nós sabemos que esse princípio filosófico é inteiramente contrário àquilo que o cristianismo crê e prega. E como nós podemos ver ou perceber que o utilitarismo está presente no meio cristão hoje em dia? Podemos perceber pelo modelo de cristianismo em que o seu principal objetivo é as multidões. Através do modelo de culto feito para dar prazer às massas, onde o culto é um verdadeiro show, onde milhões são investidos em audiovisual, por perceberem que a mente humana ela é atraída por tais efeitos. São efeitos manipuladores. Veja que se for colocado de lado um tipo de culto, um culto tradicional, e do outro lado um culto cheio de pirotecnia, após avaliado o resultado em termos de quantidade e de pessoas satisfeitas, o culto repleto de efeitos com certeza será o escolhido pelo pensamento utilitarista. E é isso que nós temos percebido nos dias atuais. E aqui eu queria abrir um parênteses para dizer que eu não acho errado as pessoas investirem em equipamentos, em tecnologias para melhorar o culto. A questão não é essa. O erro está em se eleger as prioridades erradas. Muitas igrejas canalizam todo o seu recurso nesses mecanismos de satisfação humana, de satisfação das massas, enquanto muitos irmãos, muitas pessoas são esquecidas e passam necessidades. Ou quando há zero investimento em missões, muitas vezes em lugares penosos, onde a pregação dificilmente chega. É com relação a essa eleição de prioridades erradas que a igreja muitas vezes tem agido como verdadeiros utilitaristas nos dias de hoje. O utilitarismo também está presente na pregação superficial, não bíblica, que não fala da cruz, que não fala de provação, não fala de perseguição por amor ao Evangelho e a Cristo, que muitas vezes o verdadeiro crente está sujeito a essas coisas. Os sermões já não mostram ao homem os seus delitos e pecados, não o adverte de que Deus exige renúncia e abandono dos seus prazeres carnais. Não alerta que a vida de pecado leva a alma do homem ao inferno, leva à perdição. É uma pregação coaching, uma pregação de autoajuda, que apenas massageia o ego humano.
Há até pastores que fazem pesquisas sobre qual tema a maioria deseja ouvir, ou que assunto mais agrada à maioria, e é sobre isso que ele irá falar na sua igreja. O utilitarismo também está presente através das programações que priorizam um grupo mais expressivo da igreja ou uma faixa etária específica da igreja, como por exemplo o grupo de jovens, desprezando a minoria, ou grupos menos expressivos, como por exemplo de pessoas idosas ou pessoas sem recursos financeiros, etc. Esses grupos menores, eles não têm vez, não têm voz na igreja. Em muitas igrejas, utilitaristas, na sua essência, visa-se as 99 em detrimento de uma que se perdeu. É um evangelho diferente daquele pregado por Cristo, o bom pastor, pois no evangelho utilitarista, apenas a maioria, o grupo tem prioridade, não o indivíduo. Ao se escolher o bem-estar da maioria em detrimento da minoria, esse não é um problema ético que o utilitarista tem que enfrentar. Os membros dessas igrejas, geralmente mega-igrejas, são atraídos por um ambiente confortável e conveniente, onde não há relação de comunhão e comprometimento entre os irmãos. São todos anônimos e ninguém se importa ou quer saber sobre a vida uns dos outros. É um falso evangelho. É um evangelho utilitarista. É maléfico, porque elimina duas características essenciais de uma igreja verdadeira. Primeiro, o amor cristão. Segundo, a noção de grupo, de corpo. Os que têm agido assim estão distantes de ser uma igreja bíblica, que como um corpo, quando um membro sofre, todos sofrem junto. E mais ainda, por causa de um, ainda que seja aquele membro mais fraco, os fortes devem sacrificar-se por ele. A Bíblia diz: contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Aqui fica um alerta. A falta de exigência ética do utilitarismo, ao se escolher o bem-estar da maioria em detrimento da minoria, não condiz com a mensagem do Cristo. É uma mensagem diabólica e antibíblica. Se você percebe uma dessas nuances dentro da sua congregação, então cuidado. E se você é um cristão fiel que ama a palavra de Deus e ama a Deus, ore pela igreja nos nossos últimos dias. Eu sou Hildeberto, este é o seu canal O que a Bíblia Diz. Peço desde já que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixe aí o seu like, ative o sininho das notificações e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.